ou o Brasil, que fez centenas ou milhares de edifícios da sua República a imitar pedra e que não é pedra e que eu acho que os brasileiros estão a tratar muito mal. Eu acho que vocês não estão a dar o extraordinário valor que o egotismo brasileiro tem e que ainda por cima influenciou imenso a Europa, coisa que vocês se esquecem. Por exemplo, em Portugal, nós valorizamos muito agora um estilo de arquitetura muito baseado no egotismo brasileiro, é que nós chamamos de casas de brasileiro. Porque houve muitas pessoas que emigraram, ou portugueses que iam para cá e regressaram a Portugal, e que levavam consigo este gosto eclético, não é? Do vosso fim do século XIX, início do século XX, e que nós agora apreciamos imenso. Mas depois eu vou a Vitória e vejo a maneira como tudo isto está a ser destruído, não está a ser valorizado. E eu acho que o Brasil tem que pensar sobre isto. Porque daqui a um século, o que é que vai restar do início da vossa autonomia, da vossa nacionalidade? Muito pouco. E muita desta arquitetura era feita, por exemplo, no sul do Brasil, chamam de Cirex, que é uma técnica de feitura de pedra artificial que era muito utilizada. Passo, por favor. Mas, na verdade, esta tradição é antiquíssima. Do lado esquerdo vocês têm uma torre medieval imitada com cal a parecer pedra. A única coisa de pedra que vocês têm aqui são a base e os cunhais, porque no meio a alvenaria fraca imitada. E do lado direito tem taipa militar árabe em terra, também com juntas fingidas. Portanto, trata-se de uma tradição antiquíssima. Passe. Aliás, deixei-vos um texto, depois falam com o professor Mário Mendonça, de uma grande tese de doutoramento que acabou de ser feita em Portugal, Joaquim Caetano, que descobriu que esta tradição é muito mais longínqua do que nós julgávamos. E tem um artigo que se chama 400 anos a fingir acabamentos, que tem convosco. Passe, por favor. O que é que o Joaquim Caetano descobriu? O Joaquim Caetano começou a restaurar uma série de pinturas do século XV e do século XVI. Portanto, trata-se de espaços hoje todos pintados de branco, mas que na verdade estavam todos ornamentados com pinturas absolutamente incríveis. E começou a descobrir que por trás destas pinturas, como vem ali do lado direito, havia imitação de pedra e imitação de juntas. Portanto, o que é que podemos concluir? Que esta tradição de imitar a pedra e a junta é anterior à própria pintura mural. Portanto, passa. Depois começou a descobrir uma série de pinturas do século XIV, do século XV, século XVI, em que os fundos das pinturas nos mostram isto. Uma tradição anterior à pintura mural, extensiva, de origem italiana também, mas havia uma tradição de fingir a estereotomia da construção com soluções deste tipo. Portanto, trata-se de arquiteturas, quando começam a perder estes revestimentos, começam a ficar umas arquiteturas extremamente pobres, como vemos aqui, se desaparecer toda esta estética das argamassas. Se ela começar a cair, então o que fica é uma arquitetura muito simples, muito pobre, mas honrada, como muitas vezes falamos, que é a arquitetura portuguesa. Tá-se? Bem, outra técnica notabilíssima que a arquitetura brasileira mostra a quem quiser ver é aquilo que nós chamamos estucos, ou stucco, ou se quiserem, ornatos em relevo no exterior. Como há esta decoração barroca dos interiores, também havia esta decoração no exterior em grande quantidade, seja de origem árabe, de origem, por exemplo, mudejana, como vemos em Córdoba, como vemos em Granada, como vemos em Sevilha, passa. Mas como também vemos na arquitetura portuguesa. Toda a arquitetura portuguesa fazia uma arquitetura de moldes, eu diria de uma estética barroca no exterior, com técnicas de cal. E isto está por estudar, está muito mal estudado. Nós temos os interiores relativamente bem estudados, a cor começa a estar estudada, mas, por exemplo, tudo isto está por estudar. Passa. Coisas, por vezes, muito singelas e muito belas, outras vezes muito... Passa. Agora, não faz sentido nenhum. Isto são arquiteturas aqui do Brasil, da Penha, da Vitória, em que vemos todo este trabalho pintado de branco. Quer dizer, temos tanto trabalho a fazer os jornais e depois pintamos de branco. Não faz sentido. Passa. Não faz sentido alguém fazer este trabalho absolutamente maravilhoso na massa e depois pinta de branco. Pá, vocês ponham-se no papel dos construtores, de alguém que andou a fazer isto. E depois faz sentido apagar isto tudo. É evidente que para este decorativismo ser lido, ele no mínimo precisava de algum contraste. Quase sempre existia. Passa. É evidente que estas figuras provavelmente teriam os librés, teriam pintados para comunicar aquilo que era lógico que comunicasse. Bem, enfim, agora ficaria horas e horas a mostrar aquilo que está acontecendo no Brasil e que também já aconteceu em Portugal.
que é histórico, pinta de branco, passa a ser a cor histórica. E pronto, está resolvido o problema. Passa. Quando depois começamos a ver, a arquitetura do ecletismo brasileiro é riquíssima, está cheia de materiais, está cheia de cores e está absolutamente abandonada e precisa de lugar. Passa. Bem, outra técnica muito sofisticada era a técnica da cor na massa. Até agora falamos de pintura, agora isto é uma coisa já diferente. Muitas vezes nós acabamos edifícios não com pinturas, mas fazendo uma camada de cal com 2, 3 milímetros e pó de pedra, que muitas vezes leva pigmento na própria camada. É aquilo, nós na Europa agora usamos muito isto na arquitetura, chamamos monocamada, monomassa, colorada, vocês provavelmente também, mas isto já existia desde a minha terra, dizemos, do cu de Judas, a longo da distância da história. Trata-se dos barramentos, e os barramentos podiam ser colorados com uma cor, ou podiam ter várias cores imitando pedra. Como é que isto se fazia? Vejam ali do lado direito, em cima, fazíamos 2 ou 3 bolos de cal, com pigmentos diferentes, misturávamos rapidamente, só pode ser 2 ou 3 vezes, se fizer mais do que isso começa a misturar a cor, estraga tudo, e depois tínhamos umas facas muito grandes, cortávamos fatias de 5 milímetros, pegávamos nas fatias, pum, na parede, apertávamos e depois alisávamos, desbastávamos, políamos com cera, com carnaúdo, que tinha aqui, acho que era desta região, mais do norte. Carnaúba, políamos e obtínhamos o quê? Aquilo que vocês veem ali do lado direito, que é, por exemplo, uma imitação de brecha. É uma pedra artificial que vocês jurariam que é pedra, mas não é pedra, é feita com cal. Passa. Passa. Esta técnica dos barramentos permitia, por exemplo, fingir tijolo, que foi muito usada no ecletismo em Portugal, por exemplo, na zona de Sintra. Como é que se fazia isto? Vocês faziam um reboco, por exemplo, cor de argamassa, depois faziam uma argamassa vermelha, com uma faca cortavam e obtinham a simulação de tijolo feita com cal. Passa. E agora vamos ver o Rolls Royce, ou os Ferraris da cor e dos vestimentos, que são os grafitos e os grafitos. Eu estou a dizer grafitos, que é uma coisa, e esgrafitos, que é outra. Embora na literatura brasileira use-se grafitos para explicar isto. Mas para nós são coisas diferentes. Grafitos, para nós, é a técnica do lado esquerdo, ou seja, quando há uma incisão, bem, grafiar é grafito, incisão, e esgrafito, que vem do esgrafiar italiano, esgravatar, é o que está do lado direito. Então, como é que se faz esta técnica? Passe. Passe. Aqui vê-se melhor. Faz um reboco escuro, amarelo, castanho, vermelho, preto. Deixa-se secar e depois faça um barramento branco, pasta de cal 3 milímetros. Aplica-se um desenho posterzido. Como é que se diz aqui? Vocês usam o termo italiano. Spolver. Faz os furinhos. Exatamente, faz um furinho, um desenho, depois com uma bolinha com carvão passa o desenho. Nós usamos outros termos em Portugal. Nós chamamos boneca e técnica de estresido. A literatura portuguesa é o estresido. Portanto, passamos um desenho para o branco, depois cortamos com uma faca e raspamos e fica o quê? Passa. Está aqui explicado. Portanto, temos um reboco escuro, pegamos uma massa branca, cortamos com uma faca, depois raspamos e ficamos com o quê? Ficamos com um baixo relevo. Ficamos com um jogo de cores, branco e escuro, e de alto e baixo. Passa. E o resultado é este que vocês veem. É uma espécie de ornamentação em relevo de extraordinária qualidade, que nós sabíamos que existia em grande quantidade, por exemplo, na Itália, mas que agora estamos a descobrir também havia em muitos sítios em Portugal. Estou a orientar uma tese de doutoramento em Évora, já descobrimos 100 casas com coisas destas, que é absolutamente extraordinário. 87 destas quitadas e não se vê. Ela descobriu lá do Palácio Anchieta, não foi? Palácio Anchieta tem 200 grafitos. Aqui não é comum encontrar. Sim. Fizemos uma conferência anteontem sobre isto e depois eles foram dar uma volta ao Palácio Anchieta e descobriram os grafitos. Portanto, eu por acaso também não tinha registro da existência no Brasil. Mas de certeza que vamos descobrir mais agora pouco a pouco. Espero bem que sim.